pessoal, meu nome é Dilney Mota e hoje eu vou demonstrar a utilização de entradas analógicas. O primeiro controlador que a gente vai trabalhar é um S7200, modelo 1214C. Se eu clicar sobre o controlador em propriedades, eu posso selecionar as entradas analógicas. Esse controlador possui duas entradas analógicas. Expandindo em Analog Inputs, eu tenho os dois canais aqui. Se eu selecionar o primeiro canal, eu vou ter informação aqui do endereço de canal, o tipo de medição que eu vou fazer nessa entrada, se vai ser uma entrada de corrente, uma entrada de tensão, e qual que é o range, então a minha variação de sinal nessa entrada. Eu tenho a opção aqui de habilitar ou não o overflow. O que seria esse overflow? É quando eu ultrapasso um limite de medição. Então, quanto que seria esse overflow? O overflow seria 11,75 volts. O que o meu controlador faz? Ele recebe então no canal 0 um sinal de 0 a 10 volts e ele converte esse sinal de 0 a 10 volts para 0 a 27.648. Bom, e como é que a gente utiliza isso? Então eu vou vir aqui no OB1, vou selecionar Network 1 e vou selecionar esse Impite Box. Aqui no Impite Box eu vou selecionar um bloco que eu chamo de NormX. O que esse NormX faz? Ele normaliza esse valor que o CLP converte de 0 a 27.648 para um percentual de 0 a 100%. Bom, e como é que eu utilizo esse bloco? Eu coloco aqui o valor mínimo, que é 0, o valor máximo, que é 27.648, e no value eu coloco o endereço do canal da entrada analógica, que é o IW64, o endereço do meu canal 0. Seleciono aqui o tipo do dado, que é um inteiro, vou converter para um real, e vou selecionar uma variável do tipo double word para receber esse valor normalizado. Vamos fazer download e monitorar o funcionamento desse bloco. Então eu conectei um potenciômetro no canal 0 do meu CLP para a gente poder simular aqui um dado analógico. Vou clicar sobre o bloco e modificar o formato aqui para decimal. Bom, nesse momento então eu estou recebendo 0 volts na minha entrada analógica. Então 0. Conforme eu começo a variar, ele vai mudando até 27.747. Bom, 27.747 é maior do que os 27.648. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou recebendo um sinal na minha entrada analógica maior do que 10 volts. Se eu realizar uma medição com multímetro nesse momento, eu vou perceber que eu estou recebendo 10,07 volts. Por isso, então, esse valor aqui maior do que os 27.648. E ele normalizou aqui para mim. Bom, no S7500 eu tenho algumas outras possibilidades de configuração nos meus canais de entradas analógicas. Vamos verificar isso então. Eu vou selecionar aqui o controlador S7500, modelo 1512C. Seleciono o cartão de entradas analógicas e clico em propriedades. Ele já me apareceu algumas outras configurações. Por exemplo, aqui no diagnósticos eu posso escolher overflow ou underflow. Eu posso selecionar o tipo, se vai ser uma entrada de tensão ou uma entrada de corrente. Eu posso selecionar o meu range, se vai ser de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts, de mais ou menos 10 volts, mais ou menos 5 volts. E eu posso utilizar então essa configuração aqui de hardware interrupt. Então o que eu posso determinar aqui? Eu posso determinar um range. Quando atingir esse range, eu aciono esse hardware interrupt.
Esse hardware interrupt serve para poder então interromper o processamento do hardware. Bom, e como é que eu utilizo o bloco NormX no 1500? Da mesma forma. Vamos voltar lá para verificar então o endereço do canal 0. Então aqui no canal 0. Então, em I/O address, as minhas entradas analógicas começam no endereço 0. Então, meu canal 0 é IW0. Vou lá para o OB1 do 1500, seleciono o Network 1, seleciono o Impite Box, coloco o Norm, ele já seleciona o NormX. Mesma forma, valor mínimo é 0, valor máximo 27.648. De onde que vem esse valor? Então, qual que é o endereço do meu canal que eu conectei aqui o potenciômetro no 1500? É o endereço IW0. Posso renomear essa tag aqui e colocar sinal analógico. Seleciono o tipo do dado inteiro, vou converter, vou normalizar na verdade para real. E coloco uma double word aqui 100. Vou renomear essa tag para valor normalizado. Faço o download para o controlador. E agora vamos monitorar o bloco. Vou alterar o formato do display. Então, conforme eu vario o sinal aqui no potenciômetro, ele varia o sinal no bloco. Novamente, aqui então o meu valor máximo de sinal recebido na entrada analógica é de 27.651, maior do que os 27.648. O que isso significa? Que eu estou recebendo mais do que 10 volts. Bom, eu posso calibrar isso aqui também, para poder dar certo de 0 a 100%. Então eu posso colocar no meu valor máximo, o valor máximo de sinal recebido na entrada. Isso é uma forma que a gente tem de calibrar então a nossa entrada analógica. Bom, com o valor normalizado, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um outro bloco que a gente chama de Scale. Então, seleciono o Network, seleciono o Impite Box, escrevo Scale e ele traz para mim o ScaleX. O que esse bloco ScaleX faz? Esse bloco ele pega o valor normalizado pelo bloco NormX e escala para mim um valor de engenharia. Por exemplo, se eu estivesse fazendo o controle de nível de um tanque, um sensor ultrassônico, por exemplo, e o meu tanque teria lá o meu valor mínimo 0 e o valor máximo 35 litros. O tipo de dado que eu estou convertendo é o dado que foi normalizado. Então, o dado que foi normalizado é o meu MD 100. É um dado do tipo real, que tem que colocar ponto 0. E aqui, ponto 0. E eu vou converter para real, porque litros eu tenho uma variação ali, né? Então, eu vou colocar uma variável MD200. E vou renomear essa tag para valor e escalado ou valor de engenharia. Vou fazer o download para o controlador. E vamos monitorar o funcionamento do bloco. Só alterar o formato aqui para decimal. Deixa eu alterar o valor desse aqui para decimal. Esse aqui é flutuante.
não decimal. Esse aqui também, flutuante. Float. Então, quando eu tenho um sinal na minha entrada analógica de 0 volts, eu vou ter 0 litros no meu tanque. Conforme eu vou variando o sinal, vai aumentando a quantidade de litros no tanque, até os 35 litros, conforme a gente escalou aqui. Então, é assim que a gente faz para poder realizar a utilização de entradas analógicas, utilizando os blocos NormX e ScaleX. Bom, o que eu posso fazer? Posso desenvolver lógicas aqui para fazer esse controle. Por exemplo, vamos voltar lá para o 1200, onde eu tive um overrange maior do que o 1500. O que eu posso fazer aqui? Então, eu posso desenvolver uma lógica onde eu posso fazer uma comparação esse aqui. E aí o que eu vou comparar? Eu vou comparar o meu valor analógico IW64, e quando o meu valor analógico for maior que os 27.648, por exemplo, eu aciono uma saída que 0.4, por exemplo. E aqui eu boto uma memória qualquer aqui, M10, M100.0, para poder habilitar esse comparação de inteiro. Pronto. Então o que ele estava verificando aqui? Quando eu tiver um overhand, ou seja, quando o meu valor de tensão for acima de 10 volts no canal 0, ele vai acionar aqui uma saída que é 4.0 para me sinalizar isso. Então é uma lógica aqui desenvolvida. Vamos fazer o download para o controlador e monitorar esse funcionamento. Então vou modificar o estado dessa memória, vou em Modify, vou mudar para 1. E aí aqui, o meu sinal analógico está superior a 27.648, significa que eu tenho mais do que 10 volts na minha entrada analógica, ele acionou a minha saída. Se enquanto eu tiver menos do que 10 volts na entrada analógica, a minha saída está desativada. Então esse foi um exemplo aí de utilização de entradas analógicas. Bom estudo a todos.